Olá, queridos amigos do GEAL, Grupo Espírita André Luiz, muita paz a todos. Todos os outros amigos que, de forma virtual, nas ondas do YouTube, da internet, possam compartilhar conosco de coração a coração. Muita paz a todos. Estamos aqui nesse momento para refletirmos, conversarmos em torno do Evangelho, pensando, buscando encontrar um referencial que possa nos ajudar nesses dias de intimidade, de reflexão, de busca de projeto íntimo, de busca dentro da intimidade ao encontro com o eu real. Nós queremos trazer uma breve reflexão em torno do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 22, a partir do versículo 7. Vou ler para a gente poder comentar. Chegou, porém, o dia dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Olha que ponto interessante. Nós estamos no momento que é a semana que o hebreu comemora o grande êxodo, a grande saída, a grande libertação do Egito. Egito é terra da escravidão, terra da dominação, terra do cão. O hebreu é aquele que atravessa o rio, que quer atravessar o rio, que precisa de força para atravessar o rio, precisa de liderança. Israel é aquele que luta com Deus, que faz parceria com Deus. Então nós temos aqui um grande símbolo. A saída do hebreu do Egito representa uma libertação, uma travessia do rio, do mar, em busca de novos horizontes, a vivência no deserto, até a entrada definitiva na nova terra, da terra de Canaã, terra da promissão. Então, nós agora estamos, alguns milênios depois, no momento em que Jesus, algum tempo, 1300 anos, que Jesus está celebrando a Páscoa dos judeus, mas que ele também vai vivenciar a própria Páscoa, a própria libertação, o próprio êxodo dele, deste mundo material, para o reino de Deus definitivo, plenamente. E aqui tem algumas questões muito importantes, porque os discípulos, Jesus manda os discípulos preparar o lugar para a Páscoa, ou seja, há uma indicativa que cada um de nós, como discípulos, precisamos preparar a Páscoa para que seja comida. Ou seja, todos nós precisamos libertar. Libertar de quê? Alguém pode perguntar. Libertar das nossas prisões, dos nossos vícios, daquilo que nos aprisiona em dadas circunstâncias. Então isso nós precisamos atentar. Essa libertação, essa Páscoa, essa passagem para uma nova fase, um novo plano, no ponto coletivo planetário, a entrada na regeneração. No plano do indivíduo, a capacidade de estar em regeneração.
e, claramente, todos os vícios que nos aprisionam, todos os campos, que sejam eles quaisquer que sejam, que nos deixam limitados, com os pés travados, sem poder dar aquele voo livre. Então nós vamos aprender a libertarmos-nos, celebrar a nossa Páscoa, não é mesmo? E aí Jesus, ao recomendar aos discípulos, eles fazem uma pergunta importante. Onde queres que a preparemos? Onde é lugar? Quando é tempo? Mas lugar e tempo, dentro do Evangelho, eles vão se confundir numa expressão chamada consciência. O lugar e o tempo, eles mudam. Consciência é a permanência da criatura que conecta com a lei divina. Mas é preciso materializar a lição para que ela, materializada, possa definir abrangência com maior repercussão. Então aqui nós temos onde queres que a preparemos. E aí Jesus vai dar uma orientação extremamente importante. E ele lhes disse, versículo 10, eis que quando entrardes na cidade, estrutura maior, né? Encontrareis um homem levando um cântaro de água. É um símbolo. Naquela ocasião, no Velho Testamento e no Novo Testamento, o hábito de carregar o cântaro d'água do poço até a casa era da mulher, não era do homem. Mas aqui tem uma indicativa. Para esta Páscoa do Senhor e as outras Páscoas, a nossa deve ser feita, conduzida por um homem que leva o cântaro. Se nós avaliarmos dentro da... sem entrarmos no mérito aqui, não estou entrando em horóscopo, mas no arquétipo da astrologia, o homem carregando o cântaro é o símbolo do aquário. E o que é que nós temos aprendido? Nós estamos entrando na era de aquário. A era de aquário, ela revela para nós o homem carregando o cântaro, ou seja, o homem, não só o homem de gênero, mas o ser humano fazendo as funções do sentimento no campo do feminino, em espírito e verdade, de forma correta. Porque antes era atribuído ao gênero feminino, agora ao gênero mulher, né? A mulher. Agora é definido a estrutura psíquica feminina, sentimento. O homem carregando o cântaro. A era de aquário propõe isso. É o campo em que a fé e a razão se unem num campo de sentimentos nobres diante da vida. Lá, aquele homem os levaria até uma casa, onde o pai de família, o dono da casa, iria apresentar o cenáculo. Logicamente, a era de aquário nos fará projetar a casa mental, a nossa casa mental. E na nossa casa mental, nós vamos encontrar o templo interno abandonado, aquela mais alta de todas as capelas, o plano da consciência. Este plano da intimidade da consciência, que será encontrado por nós em nossa intimidade nesta era de aquário, que é transição para a regeneração, lembrando que uma era dura 2.333 anos aproximadamente, né? 2.300 anos, está arredondando. Nessa era, nós teremos ao término da expiação e prova, toda a regeneração e o início de mundo feliz. Ou seja, são 2 milênios importantíssimos. O da era de aquário, nós estamos concluindo a era do peixes e abrindo a era do aquário. Então, nesta era de aquário, nós teremos esse grande movimento de autodescoberta, de encontrarmos na nossa casa o cenáculo interno mobiliado, onde o Senhor Jesus pode celebrar a Páscoa com seus discípulos, onde nós, nos tornando discípulos, apóstolos, podemos de fato, verdadeiramente,
de comum acordo, em comunhão, entrarmos em relação com o Senhor Jesus e celebrar esta Páscoa e fazer a grande passagem para o plano da regeneração, a libertação das expiações e provas e a vinculação à liberdade, ao poder ir e vir de forma saudável, plena, porque sem amarras com o vício, sem amarras com a retaguarda, sem amarras com aquelas indiciocracias viciosas de outrora, o misoneísmo antigo, mas sim agora vinculando em atitude nova. E eles foram e encontraram o aposento, como foi dito, e prepararam o lugar. Então ele está dizendo para nós o seguinte: olha, nós quando saímos do Egito, vamos fazer uma pequena digressão para entender. O Egito vivia na era do touro. Durante 2000 anos, a regência do touro, né? E neste período o povo hebreu ficou escravo, num período pequeno, né, de 400 anos desse período, ficou escravo no Egito, na era do touro. Era preciso libertar. Como símbolo, era necessário entrar na era do cordeiro, do Áries. Então fizeram a primeira Páscoa celebrando, né, a Páscoa com aquela morte do cordeiro, para que desse início à era do cordeiro. Entrou na era do cordeiro, está concluindo a era do touro, simbolicamente, quando Moisés quebra o bezerro de ouro feito pelos hebreus no deserto, enquanto Moisés estava no alto da montanha recebendo de Deus os mandamentos, as leis. Era o término da era do touro, completamente término. Já havia começado a era do cordeiro, mas não tinha concluído a era do touro, que é sempre um movimento de interseção. O conjunto A está acabando, o conjunto B já começou. E assim, 2000 anos de história da era do cordeiro. Ela vai movimentar. Cada era tem o seu sentido, né? Cada era tem o seu significado. Na era do cordeiro, quando ela está para acabar, Jesus vem à terra, concluir a era do cordeiro e inaugurar a era do peixes. Ele inaugura a era do peixes com as pescas maravilhosas, com os discípulos sendo chamados a serem pescadores de homens, de almas. E a pesca maravilhosa inaugura um ciclo de 2000 e poucos anos da era do peixes. E ela conclui a era do cordeiro, a era do Áries, é concluída com a morte do próprio Jesus na cruz, como um cordeiro que se imola em favor do coletivo. Inaugurada a era do peixes, com as pescas maravilhosas, ela vem e ela vai vigorando até 2057. Teremos elementos importantes a definirem o término da era de peixes. Nada obstante, já começou a era do aquário. Por volta da década de 60, 70, começa a era do aquário. A era do aquário, o que ela faz? Vamos trabalhar essas duas, para não recuarmos demais e ficar muito perto para nosso entendimento. Na era do peixes, a era do peixe é uma era de polaridade. No arquétipo são dois peixes, um para frente e outro para trás. Um representa a fé, o outro representa a razão. O peixes, ele está em todas as bases. Se a gente pegar toda a estrutura humana, o peixe está lá no pé. O que acontece? O peixe representa uma dicotomia, uma separação. Cada grupo do seu lado. Então o grupo da fé, uma fé cega. O grupo da razão, uma razão cega. E aí os dois grupos estão em divórcio, em guerra, em conflito, sem haver entendimento, sem haver uma aproximação. Então nós começamos com a fé e culminamos com a razão. Começa com a fé que fica cega e culmina com a razão que dobra nela mesma e fica também cega. Essa é a característica da era do peixes. Dentre todos os outros elementos que pudermos pensar, a característica essencial é, de um lado, a religião, do outro lado, a ciência.
A proposta da era de Aquário, que é o homem carregando o cântaro, que é o sentimento sendo inserido na sociedade pelo homem a trabalhar o coletivo, né? É o campo da espiritualidade, não é mais de religião, não é mais de ciência, é de espiritualidade. Então essa convergência, ela anuncia a entrada como uma aliança entre a fé e a ciência. Então a gente vai ver nesses movimentos a partir da década de 60, né, um grande grupo de jovens e de vários outros personagens apresentando esta coisa nova, quebra de paradigmas, de preconceitos, de dogmas, abertura de mente para visualizar. Fica confuso, porque o peixe ainda está em jogo e o outro está só começando, então ele começa confuso, não é? É o cenáculo que está lá preparado, mobiliado, e é ali que nós temos que preparar a Páscoa. É naquele tempo que prepara a Páscoa. É aí nós começamos a ver, não é, um questionamento do dogmatismo religioso, um questionamento do dogmatismo científico, buscando aproximações, convergência, e aí nós vamos vendo em nossa própria intimidade, quando nós conseguimos harmonizando a fé raciocinada, a fé que consegue discutir com a lógica, com a razão, com o bom senso em todas as épocas da humanidade. Isto é o elemento que define a era do Aquário, que é o homem carregando o cântaro, que é o grande preparatório para a Páscoa. A Páscoa enquanto libertação do mundo de expiações e prova agora, é claro, né? E a entrada no mundo da regeneração. Nós teremos o final da era do Peixes, né? Ele conclui com essa quebra dos paradigmas, né? Da fé, religião cega, da ciência cega, materialista, agnóstica, né? E da fé também assim, materialista e agnóstica, para encontrarmos espiritualidade genuína, religiosidade no campo da criatura, genuínos. Este é o momento. E aí, como forma a gente já viu no Apocalipse, vê no Sermão Profético, capítulo 24 de Mateus, esses fenômenos teratológicos de pestes, de pragas, de terremotos, de fome, de guerras, de rumores de guerras, de reinos, isso tudo são elementos preparatórios que já vêm acontecendo e intensificam. Então hoje, por exemplo, nós vivemos nessa pandemia do Covid-19, onde de fato coloca todo mundo dentro de casa, tira das ruas, dos bares, dos shows, dos eventos futebolísticos, põe dentro de casa, no terreno de preces, de intimidade, de avaliação, para nós buscarmos o templo interno abandonado. Feliz de quem fizer assim, infeliz de quem continuar na guerra, quem continuar no terremoto, mas feliz de quem nutrir, de quem conseguir trabalhar o campo psíquico a desvincular das pestes, das pragas psíquicas, a encontrar harmonia no entendimento do coração. Esse é o plano, esse é o apresentado. Agora, nessa transição, nós temos 30 anos pela frente aproximadamente, para conseguirmos efetivar a preparação da ceia, comermos o pão ázimo, sem fermento, ou seja, sem ideologias outras. O pão ázimo é a verdade por ela própria, sem ideologias, sem adendos, sem interferências do fake, da mentira, não é? E nesse campo, verdadeiramente, conseguirmos encontrar o coração pacificado, harmonizado. E nesta harmonização, transitarmos para um novo piso, que é a regeneração, onde é um jeito novo de ser, uma nova maneira de ser. Claramente, grandes vanguardeiros do progresso, trabalhadores do Evangelho, virão compor conosco essa nova era. Nós teremos no Apocalipse anunciando as duas testemunhas, as duas oliveiras, os dois castiçais, capítulo 11, que é João Batista e João Evangelista, o Velho Testamento e o Novo Testamento, em plano de ação operando conosco, eles e a equipe que está conjugada a eles. Então, nesse movimento, nesse trabalho, verdadeiramente nós conseguiremos forças para, pessoalmente e coletivamente, transpormos o Mar Vermelho da guerra e da sensualidade. Guerra é com o outro, sensualidade conosco mesmo. E essa travessia, conduzido pela lei divina,
por aquele que é tirado do rio, Moisés é aquele que é tirado do rio, que tem capacidade de superação, já superou e tem a capacidade de nos ajudar a superar. Nós iremos para um novo ciclo, para celebrar a libertação nossa, a nutrição verdadeira, sem adendos, sem fermento, o pão puro, o pão ázimo, sem fermento, certo? E essa nutrição de coração com coração, iluminação, saúde espirituais. Por isso André Luiz vai dizer para nós que o amor é o alimento das almas. Nós precisamos entrar nessa fase. O homem carregando o cântaro representa a fonte inestancável do sentimento a nutrir verdadeiramente os corações. Pensemos nisso, amigos. Pensemos nisso, irmãos. E prossigamos com muita fé, com muita determinação. Que Deus abençoe cada um na nova jornada, na atual e na nova. Desta atual que compõe a nova. Feliz Páscoa, feliz passagem, feliz êxito, feliz tudo. Deus conosco sempre. Muita luz e muita paz. Até breve.